onde cada decisão parece calculada e cada movimento é medido, um erro espreita nas sombras. Você pensa que está seguro, você pensa que está no controle, mas o verdadeiro perigo está dentro da sua mente. O mercado não testa seu conhecimento, ele testa seus limites. Você planeja, você estuda, você segue as regras, mas e se as regras forem a armadilha? E se a disciplina for apenas medo, disfarçado? O maior risco não está lá fora. É a voz silenciosa lá dentro, sussurrando. Você está ficando para trás. O relógio está correndo, o mundo acelera, e você está acompanhando ou apenas fingindo. Todo investidor acredita que o mercado recompensa a lógica, mas a lógica falha quando a emoção assume o volante. Você não perde dinheiro no dia da perda. Você o perde semanas antes, meses antes. O erro real? Quando sua estratégia se torna sua identidade. Você se agarra, não porque você acredita, mas porque investiu demais para soltar. Você pesquisa, planeja e toma decisões financeiras com cuidado. Acredita estar fazendo tudo certo para construir seu futuro. Mas e se eu te disser que existe um erro invisível, um viés que persegue até os investidores mais estudados, sabotando silenciosamente os seus resultados? O maior risco não está na bolsa de valores ou na economia. O que você chama de prudência pode ser, na verdade, o medo disfarçado que está te impedindo de ganhar mais. Ficou intrigado? No próximo minuto eu vou revelar esse erro invisível que ninguém te conta. Então, sem delongas, vem no Demi Finance. Existe uma mentira confortável que quase todo investidor inteligente acredita. Ela diz o seguinte: se eu estudar, seguir as regras e for disciplinado, o resultado vem. E é exatamente por acreditar nisso que tanta gente perde dinheiro fazendo tudo certo. Fique comigo até o final, porque o que você vai entender aqui não é sobre mercado. É sobre por que a lógica falha quando a emoção decide em silêncio. Você não perde dinheiro no dia da perda. Você perde semanas antes, meses antes. No momento em que começa a justificar decisões em vez de revisitá-las. O erro real nasce quando a estratégia vira identidade. Todo investidor começa acreditando que o mercado recompensa a racionalidade, mas o mercado não testa o quanto você sabe. Ele testa o quanto você aguenta sem mudar quem você é. E quase ninguém fala sobre isso porque não cabe em gráfico. Enquanto isso, o relógio do mundo não parou, ele acelerou. Notícias criam urgência. Redes sociais exibem vitórias isoladas como se fossem padrão. E mesmo quem é disciplinado começa a sentir um desconforto difícil de admitir. A sensação de estar ficando para trás. Esse desconforto não é fraqueza, é engenharia. Ele empurra decisões não para ganhar mais, mas para sentir menos. Menos medo, menos dúvida, menos inadequação. Aqui está o ponto que quase ninguém aceita. A maioria das decisões financeiras não é tomada para construir patrimônio. É tomada para aliviar tensão emocional. E quando isso acontece, o investimento ainda parece racional, mas já não é livre. Você não muda a posição porque a tese piorou. Você muda porque precisa sentir que ainda está no controle. A ação vira anestesia. É assim que se perde dinheiro investindo certo. Não por ignorância, mas por rigidez. Existe um momento específico em que tudo começa a desandar. Não é a grande queda. É o instante em que abandonar uma ideia parece mais doloroso do que sustentar um erro. Você continua não porque acredita, mas porque já investiu demais para admitir a mudança. Tempo, energia, identidade. Esse é o tipo de decisão que ninguém compartilha.
mas quase todo mundo já viveu. É aqui, no meio desse atrito, que surgem narrativas capazes de nomear o que estava difuso. Não como soluções prontas, mas como espelhos. Existe algo aqui que não fala diretamente de dinheiro como objetivo. Fala de dinheiro como palco do auto-engano sofisticado. Do momento em que você percebe que não caiu num golpe externo, mas numa história interna bem contada demais para ser questionada. O riso aqui não é deboche, é descompressão do ego. É quando a vergonha perde força e a aprendizagem finalmente começa. Depois do riso vem algo mais difícil: ficar. Continuar no game sem precisar provar nada. É nesse ponto que a ideia de dominar correntes faz sentido. Não dominar o mar, mas reconhecer que lutar contra ele cansa mais do que aprender a ler seus sinais. Correntes não avisam, elas se revelam quando você já está dentro. E insistir não é coragem, às vezes é só apego. Quantas decisões você manteve não porque ainda faziam sentido, mas porque desistir exigiria admitir que você mudou? Essa pergunta não aparece em cursos, planilhas ou relatórios. Mas ela define quem permanece no jogo e quem sai exausto culpando o mundo. Existe um paradoxo incômodo no mundo dos investimentos que quase ninguém gosta de encarar. A maioria das pessoas que perde dinheiro não está completamente perdida, nem age de forma irresponsável. Pelo contrário, são pessoas informadas, cautelosas, disciplinadas. Pessoas que fizeram o certo e, justamente por isso, demoram mais a perceber que algo saiu do controle. Em pouquíssimos minutos, alguém pode aprender uma técnica. Em 13, talvez consiga enxergar um padrão invisível. O que você vai ouvir aqui não é sobre ativos, nem sobre rentabilidade. É sobre o espaço silencioso entre a decisão e a justificativa. O lugar onde o erro nasce já vestido de lógica e por isso passa despercebido. Porque o mercado não pune ignorância de imediato. Ele pune rigidez emocional, paciência mal compreendida, a crença de que seguir regras externas elimina a necessidade de escuta interna. É assim que muita gente investe certo, e ainda assim perde. Existe um momento específico em que tudo começa a escorregar. Não é na perda grande, é antes. Quando a pessoa para de revisar o das próprias decisões e passa apenas a defender o método vira escudo. E todo escudo, cedo ou tarde, impede a visão. Risos Monetizados nasce exatamente desse ponto. Não como uma sátira do dinheiro, mas como um registro humano do auto-engano sofisticado. Daquele instante em que você percebe que não caiu num golpe externo, mas numa narrativa interna que parecia madura, racional e irrefutável. O riso, ali, não é deboche, é libertação. É o momento em que a vergonha perde a utilidade. Quando você entende que errar não foi sinal de fraqueza, mas de pertencimento a um jogo que explora expectativas irreais de controle, rir vira um gesto de sanidade, não de descaso. Enquanto isso, o mundo acelera. As telas piscam ganhos alheios. As crises se sucedem. O discurso muda rápido demais para qualquer convicção se assentar. E o investidor responsável começa a sentir algo que não cabe em planilha: a ansiedade de estar ficando para trás, mesmo fazendo tudo certo. Essa ansiedade não é pessoal, é estrutural. Ela empurra decisões não para ganhar mais, mas para sentir menos. Menos medo, menos dúvida, menos sensação de inadequação. E esse é o tipo de motivação que nunca aparece declarada, mas move grande parte das escolhas financeiras. É aqui que Dominando as Correntes entra como metáfora viva.
Não se trata de dominar o mar, mas de reconhecer que lutar contra ele cansa mais do que aprender a ler seus sinais. Correntes não avisam quando chegam. Elas se revelam quando você já está dentro. Muita gente quebra não por ousadia excessiva, mas por insistência. Por continuar remando na mesma direção só porque já investiu tempo, energia e identidade naquele rumo. O custo afundado vira prisão psicológica. Existe um momento delicado em toda a jornada financeira. Quando abandonar uma tese parece mais doloroso do que sustentar um erro. É aí que investir certo vira perder com convicção. Navegando nas marés financeiras não fala de invulnerabilidade, fala de flexibilidade, da capacidade de dobrar sem quebrar, de aceitar que o longo prazo não é uma linha reta, mas uma sucessão de ajustes silenciosos feitos longe dos holofotes. Resiliência financeira não é prever crises, é sobreviver a elas sem precisar reinventar quem você é. É manter liquidez emocional quando o mundo pede reações extremas. A maioria das pessoas não perde dinheiro porque escolheu mal. Perde porque escolheu sem espaço interno para errar. Criou uma identidade tão colada ao acerto que qualquer sinal contrário virou ameaça existencial. Quando isso acontece, a lógica deixa de servir à clareza e passa a servir ao ego. Toda nova informação vira munição para defender a decisão passada, não para reavaliar o cenário presente. Quantas decisões financeiras você manteve não porque ainda faziam sentido, mas porque abandoná-las exigiria admitir que você mudou? Esse tipo de pergunta raramente aparece em cursos, gráficos ou relatórios. Mas ela define quem permanece no jogo e quem sai exausto, culpando o mundo por uma guerra interna não resolvida. Vivemos cercados por ferramentas de controle. Apps, métricas, alertas, metas, tudo promete segurança. Mas o excesso de controle sobre o trivial cria cegueira para o essencial. O impacto psicológico das próprias escolhas ao longo do tempo. Prosperidade real costuma parecer entediante para quem confunde intensidade com evolução. Ela acontece no silêncio das decisões que não rendem stories, mas constroem margem de manobra. Há uma maturidade que só chega quando você entende que não precisa ganhar sempre. Precisa apenas continuar capaz de jogar, com clareza suficiente para reconhecer quando avançar e quando recuar. Os livros que fundamentam essa conversa não oferecem fórmulas. Eles oferecem linguagem. Palavras para nomear sensações que, sem nome, acabam decidindo por você. Quando você aprende a identificar suas próprias marés emocionais, o mercado deixa de ser um inimigo imprevisível e passa a ser um ambiente exigente, porém honesto. Ele cobra presença, não perfeição. O verdadeiro erro não está em investir, está em terceirizar completamente o julgamento, em acreditar que disciplina é obediência cega, quando na verdade é atenção contínua. O fim desta conversa não é um conselho financeiro, é um convite silencioso à autoria, porque o sistema funciona melhor quando você é espectador, mas prospera de verdade quando você assume o papel de navegador. O mar não vai se acalmar, o tempo não vai esperar, mas quem aprende a rir dos próprios naufrágios, ler as correntes e ajustar as velas deixa de ser passageiro. E isso, mais do que qualquer rentabilidade, muda tudo.